Todos. Meu nome é João Marcos. Vou demonstrar nesse vídeo um pouco sobre o teste de Q quadrado a partir da tabela de contingência, a razão de chances, o odds ratio, e o intervalo de confiança na OR. Vamos começar. Vamos começar falando um pouco sobre a tabela de contingência. Ela é uma tabela do tipo 2x2, onde nas colunas vão estar identificados aspectos ligados à doença ou evento de interesse de estudo, e nas linhas a exposição ou a variável de interesse ou o fator de interesse que esteja sendo estudado. Nessa combinação nós vamos ter que a primeira coluna expressa a doença e a segunda coluna a não doença, enquanto que a primeira linha expressa os sujeitos expostos e a segunda linha os sujeitos não expostos. Nessa primeira coluna, quando cruza com essa primeira linha, nós vamos chamá-los de A, ou seja, sujeitos doentes e expostos simultaneamente. Na segunda coluna, na primeira linha, nós vamos chamar de B. Na segunda linha, primeira coluna, vamos chamar de C. Na segunda coluna, segunda linha, vamos chamar de D. Então, se eu for pensar no total de sujeitos doentes, então, o total de sujeitos doentes, eu vou ter A mais C. Se eu for pensar no total de sujeitos não doentes, eu vou ter B mais D. Se eu for pensar no total de sujeitos expostos, eu vou ter A mais B. E se eu for pensar no total de sujeitos não expostos, eu vou ter C mais D. A soma de todos eu vou chamar aqui de N. Muito bem. Então, recapitulando isso que eu acabei de falar, que já de forma mais resumida, eu vou ter que A mais C são os doentes, B mais D são os não doentes, A mais B são os expostos, C mais D são os não expostos. E quando eu somo todos, eu vou ter o total de participantes nessa pesquisa, nessa análise. Uma outra forma da gente também estar interpretando, que eu acho também que é interessante, é tentar sempre pensar da seguinte forma. A é igual aos expostos doentes. Então, ó, meus expostos simultaneamente doentes. Enquanto que B vão ser os expostos não doentes. Ou seja, B vão ser os sujeitos que são expostos simultaneamente não doentes. C são os sujeitos não expostos doentes, ou seja, não expostos doentes. E D são os sujeitos não expostos e também não doentes. Então, uma forma também interessante de pensar é que A e D eu vou chamar de concordantes. Ou seja, eu espero que pessoas expostas estejam doentes, espero que pessoas não expostas não estejam doentes. E B e C eu vou chamar de discordantes. Ou seja, eu não espero que pessoas não expostas fiquem doentes, assim como eu não espero que pessoas expostas não estejam doentes. Vamos fazer a partir dessas informações, eu posso desenvolver o teste de Q quadrado. O que é o teste de Q quadrado? O teste de Q quadrado vai verificar se existe associação significativa entre a presença da exposição e a presença de doentes no grupo estudado. Ele é desenvolvido da seguinte forma. Embora nós tenhamos a outra fórmula também, que é muito interessante, que é a mais popular. Somatória da frequência observada menos esperada dividido pela esperada ao quadrado, somando todas por cada casela, por cada célula. Essa daqui ela é específica para esse tipo de tabela, que é a tabela de contingência. Vai ser o total dos sujeitos vezes concordantes menos discordantes, multiplicados, né, o produto entre eles, elevados ao quadrado, dividido pela somatória dos expostos doentes, expostos não doentes, dividido pelo total de sujeitos doentes, sujeitos expostos
sujeitos não expostos, sujeitos doentes, sujeitos não doentes, onde eu vou fazer a somatória multiplicando cada um destes que eu falei. Vamos ver um exemplo prático para que fique mais fácil de compreender tudo isso. Então vamos ver esse primeiro exemplo. Nós temos um grupo de sujeitos onde nós temos pessoas que são doentes e expostas, não doentes expostas, doentes não expostas, não doentes não expostas. A partir desses dados, nós vamos então aplicar a fórmula do Q quadrado. Então eu fiz o total vezes A vezes D menos B vezes C elevado ao quadrado. A somatória do total de expostos, somatória do total de não expostos, somatória do total de doentes, vezes somatória do total de não doentes. Esse resultado me forneceu o Q quadrado de 27,97. Só que meus alunos, obviamente, vão estar se perguntando, tá, como é que eu faço isso na calculadora científica? Aqui é a equação que eu acabei de demonstrar, feita na calculadora científica. Vamos fazer ela aqui na prática, acompanhando, para que fique ainda mais claro para vocês. Então, eu liguei a calculadora científica e vou digitar exatamente como está aqui. E eu pretendo obter esse resultado. Vou esconder ele por aqui um pouquinho, não está sendo tão importante agora. Então, vamos calcular. Então, eu vou fazer, inclusive, obviamente, com os parênteses que eu já demonstrei aqui. Então, abre parênteses, 136 vezes, abre parênteses, 32 vezes 69, menos 15 vezes 20, fecha, eleva ao quadrado. Dividido por, abre parênteses, 47 vezes 89 vezes 52 vezes 84. Fecho parênteses, sinal de igual, e aí eu obtenho o resultado 27,097. 27,097. Não há necessidade de arredondamentos. Como é que eu vou agora interpretar esse resultado no gráfico? Então vamos ver como é que ficaria no gráfico esse resultado. Aqui, vou tirar aqui essa equação, não preciso mais dela. Então olha o que vai acontecer. Esse valor do Q quadrado, ele vai ser procurado. Eu tenho que primeiro verificar na tabela qual é o meu grau de liberdade. O grau de liberdade do Q quadrado vai ser número de colunas menos 1 vezes número de linhas menos 1. No caso, a 2 por 2, grau de liberdade igual a 1. Quando eu verifico na tabela o valor crítico, considerando um P, então, lembrando que isso aqui é para um valor de P menor ou igual a 0,05, eu vou ter o valor crítico de 3,841, ou seja, se o valor do Q quadrado passar de 3,841, eu vou aceitar a minha H1, ou seja, existe associação significativa. Se ele estiver na região que antecede esse valor crítico, ele vai ser H0, ou seja, o seu valor de P vai ser menor que 0,05. Então, ó, o percentual da área da curva, 5%, é exatamente aqui, 3,841. Se o meu valor de Q quadrado for maior do que o valor crítico, estiver do lado direito, vai ser H1, ou seja, tem associação significativa. Se ele estiver à esquerda, não tem associação significativa. Nesse caso, ele tem associação significativa. É interessante, então, eu dar continuidade nesse processo de avaliação dessa relação, procurando um indicador de associação. Então, eu vou trabalhar com a razão de chance. Está aqui a razão de chance. A aplicabilidade desse modelo de razão de chance é discutida em sala, tá? Vou ganhar aqui tempo para trabalhar apenas com a parte operacional. Então, na razão de chance, eu vou ter o seguinte cálculo. OR é igual a concordantes, produto dos discordantes, dividido pelo produto dos discordantes, ou seja, A vezes D, dividido por B vezes C. Realizando esse cálculo, eu encontro esse valor. Aí você vai estar se perguntando, como é que eu faço isso na calculadora científica? Aqui o procedimento na calculadora científica. Então, vamos exemplificar. Abro parênteses, e também é importante colocar os parênteses, muita atenção também a esses detalhes. 32 vezes 69, dividido por 15 vezes 20. Fecho parênteses, igual 7,36. Beleza, eu já tenho o resultado da minha razão de chance. Agora eu preciso fazer
o intervalo de confiança. O intervalo de confiança vai me permitir ter um intervalo de valores que verdadeiramente eu acredito em que essa razão de chances deva estar contida. Então, esse é o cálculo do meu intervalo de confiança. O intervalo de confiança é igual a razão de chance, OR, vezes a exponencial, mais ou menos 1,96. Lembrando que esse 1,96 significa o nosso intervalo de confiança 95%, vezes a raiz quadrada de 1 sobre A, mais 1 sobre B, mais 1 sobre C, mais 1 sobre D. Como é que eu vou desenvolver agora esse intervalo de confiança? Então, vamos fazer. Então, nosso intervalo de confiança, ele vai ficar dessa forma na calculadora científica. Calma que a gente vai fazer também. Então, olha aqui o que eu estou querendo demonstrar. Nosso intervalo de confiança foi a razão de chance vezes a exponencial, abre parênteses, menos 1,96, como é intervalo são dois valores, vou começar pelo negativo, que fica à esquerda, vezes a raiz, abre parênteses, todos aqueles valores, fecha parênteses. Por quê? Porque senão ele vai fazer a raiz quadrada apenas do valor 1 e esse resultado dividido por 32. Então vamos demonstrar na calculadora científica. E aí vamos lá. Primeiro, 7,36, o valor da minha razão de chance, vezes. Como é que eu aciono esse exponencial com o seu expoente? Então, ó, shift, log natural, na parte superior dele do lado esquerdo, vai ter o valor o símbolo da exponencial, ok? Então, shift, log natural, que vai ter essa exponencial, e aí eu dou continuidade. Então, abro parênteses, menos 1,96 vezes raiz, abre parênteses, 1 dividido por 32, mais 1 dividido por 15, mais 1 dividido por 20, mais 1 dividido por 69. Abri dois parênteses, fecho dois parênteses. Igual a 3,34, ou seja, o nosso primeiro valor de intervalo de confiança da razão de chance. Agora eu quero fazer o do positivo, então eu só preciso trocar o valor do positivo. Venho no botão direcional do lado esquerdo da calculadora, vou lá no 1,96, onde tem um valor de menos, eu substituo pelo de mais, igual, e eu já tenho o meu resultado do segundo valor do intervalo de confiança. Vamos agora para a interpretação geral. Como é que eu faço essa minha interpretação? Bom, eu tenho o seguinte, a OR foi 7,36 com esse intervalo de confiança. Como é que ela vai ser interpretada? Que os expostos possuem essa razão de chance 7,36 vezes mais chances de desenvolver a doença quando comparados com os não expostos. Então eu tenho esse caminho. O exposto tem tantas chances a mais de ter a doença quando comparados com não expostos. Ok? Vamos ver um segundo exemplo, vamos fazer um segundo exercício também com a sua interpretação, para ver se fica mais claro. Eu vou deixá-lo como um vídeo independente, um vídeo à parte, para que fique mais fácil de vocês estarem usufruindo desse recurso.